A educação que deu errado e os desabafo dos professores. professores. Meu primeiro dia de aula da vida, eu entrei no 8º ano. E eu não tenho experiência nenhuma com fundamental, assim. Agora eu estou adquirindo, claro, né? O tempo de trabalho me deu de presente uma experiência com o 8º ano. Mas eu tentei ser uma pessoa legal, uma pessoa razoável, e eles montaram em cima de mim. Então, assim, minha primeira turma que eu entrei, eu fiquei muito assustada. Mas as aulas subsequentes foram com o ensino médio e eu gostei bastante. Eu me senti em casa, me senti no meu lar. Então eu desconsidero aquele como meu primeiro dia de aula e acredito que meu primeiro dia de aula tenha sido no ensino médio, que inclusive foi com a turminha de vocês. Olha que fofo! Ocorreu. Eu acho que todo professor já passou em algum momento, e se não passou, vai passar por isso. De atitudes graves, de coisas difíceis. Eu já tive que levar um aluno para coordenação e esse aluno apontava o dedo na minha cara e falava que ia me processar e chamar o pai dele para mim, sabe? E isso foi muito recente, foi esse ano ainda. E eu fiquei um pouco desconcertada, tem pessoas que estavam presentes na coordenação, e eu fiquei desconcertada e eu choro, gente, eu sou uma pessoa muito chorona, não pode falar pra mim que eu choro. E aí eu voltei pra sala depois do menino me ameaçar de processo, e era finzinho da aula, assim, faltavam 5 minutos pra acabar a aula, e o quadro tava cheio. Aí eu virei e comecei a apagar o quadro e chorar, assim, com 30 alunos na sala, foi nessa sala, inclusive. Não. Eu acho que a maioria tem, sabe? Eu acho que tem aqueles que não se importam, não estão nem aí pra gente, que vai continuar com o celular, vai continuar com o fone de ouvido, você vai ter que ficar pisando no calo deles até eles largarem, sabe? Tem que ficar insistindo. Mas eu acho que a maioria respeita, assim, o professor. Às vezes eles esquecem que tem professor na sala de aula, sabe? Ocorre, assim, um apagão mental e eles acham que são dono de tudo. Mas a maioria das vezes eles colaboram bastante, assim. Eu não sei se é só a minha experiência pessoal, mas normalmente colaboram sim. Sinto. Meu tempo de experiência não é muito grande, mas eu, enquanto estudante de ensino médio, a minha turma era muito parceira. A gente passa por trás, cara. Essa parte a gente deixa. Make off. Na época que eu estudava, sabe, a minha turma, a galera se empenhava nas coisas, a galera fazia, a gente gostava de apresentar trabalho, a gente se reunia em casa. Minha turma sempre se apoiava muito, a galera era muito parceira, sabe? A gente fazia trabalhos juntos, a gente fazia trabalho que nem era pra gente fazer. Eu inventava coisas pra apresentar e enchia o saco de um professor até ele deixar apresentar pra escola inteira. Então era esse nível, assim, de apresentação, como que eu posso dizer? Esse nível de participação, de empenho. Hoje em dia, a gente tem que insistir pro aluno se empenhar e tem que viver recompensando ele, sabe? Se a gente não recompensa, o aluno não quer fazer, o estudante não quer fazer. Alguns fazem, sabe? Eu não posso generalizar essa questão toda. Alguns fazem, realmente. Mas a maior parte é só em compensação, sabe? Eu vou te dar uma recompensa se você fizer. Seja qual for a recompensa. Por exemplo, eu não gosto de vistar o caderno quando eu só passo texto. Porque para mim é a obrigação do estudante ter aquele texto no caderno para poder estudar para a prova. Então eu costumo vistar só quando tem atividade, ou seja, esforço mental, não só copia e cola. Mas para o aluno copiar do quadro, às vezes eu tenho que dar visto. Só para ele copiar, só para ele fazer o mínimo da obrigação dele, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei, eu costumo chamar essa geração... É complicado, é muito complicado, porque... Querendo ou não, eu sou da geração de vocês, né? Anos 2000. Não sou de 2000, sou de 98, mas eu ainda sou da geração de vocês. Então eu entendo parcialmente a geração de vocês, porque eu fui criada com a geração anterior, então eu
sofro muito choque da geração anterior. Eu sofro o choque dos millennials, vocês são Gen Z. E, assim, eu costumo chamar vocês de geração TikTok, que é a geração da atenção curta, sabe? A atenção é curta. Tanto é que eu brinco muito em sala de aula, eu sempre chamo atenção para outras coisas, porque aí vocês vão se distrair no que eu tô falando e depois eu vou tentar trazer vocês no foco, porque aí vocês vão pegar um pouco do que eu falei, sabe? Então eu sempre tô bem descontraída. Sempre não, a maioria das vezes. Eu tento, pelo menos. O que eu espero da próxima geração? Cara, eu nem sei se eu sei responder isso. Porque, por exemplo, eu gosto muito de dar aula no sexto aninho, sabe? Muito. Eles são pessoas que... Aqui, o sexto ano daqui. São pessoas que estão participando mais ativamente, sabe? Eles estão lendo bem, a gente pergunta, eles respondem, sabe? Eles participam mais da atividade. Mas é o sexto aninho daqui, sabe? Eu não posso dizer, não posso generalizar. Não é com todo mundo, sabe? Eu não conheço outros sexto anos. Aí eu já vou pro sétimo, a realidade é diferente, sabe? Então eu realmente não sei o que esperar. Eu espero que não seja caótico. Eu espero que o desenvolvimento científico seja maior do que o desenvolvimento técnico, sabe? É o que eu espero, é o que eu desejo, na verdade. Não o que pode acontecer. Não estou fazendo uma previsão da próxima geração. Tem um cara chamado Foucault. Ele é um teórico. Vocês já ouviram falar, provavelmente, porque eu já falei deles. E alguns outros professores, principalmente de humanas, já devem ter ouvido falar do Foucault. O Foucault, ele vai falar de um sistema presidiário. O teórico Foucault, ele vai falar do panótipo. Errei o nome, mas é panótipo. O panótipo, ele é um sistema prisional em que fica localizado em uma parte do presídio, em que os presos não vão ver essa parte, mas a pessoa que está lá, o policial que está lá, o comandante que está lá, vai conseguir visualizar todo o sistema prisional. E aí ele vai falar sobre o panótipo no livro Vigiar e Punir. E eu acredito que a escola tem esse sistema de panótipo onde os alunos não vão ver que estão vigiados a todo momento, sabe? E elas vivem, meu Deus, vocês vão mostrar isso para professor, cara. É a realidade, professor. E eu acredito, assim como Foucault, que a gente vive numa educação do vigiar e punir, sabe? Nós estamos a todo momento, assim como eu falei anteriormente sobre a recompensa, a gente também está a todo momento pensando na punição. Não vamos sair pro interclasse, vamos trancar os alunos em sala de aula. Então existe essa punição. Mas também existe a recompensa. Eu acho que a escola, eu não digo falhou. Talvez ela tenha, não errado, não é falhou. Ela não tenha se atentado a detalhes. Porque, querendo ou não, a gente ainda vive numa escola, mesmo com o novo ensino médio, mesmo com uma reestruturação, a gente vive com uma mentalidade de 1900 e pouco da educação, sabe? É uma coisa que não vem se alterando. Vocês já repararam essas janelinhas na porta? A maioria delas hoje em dia é travado. Vocês sabem por que serve essa janelinha? Não é para dar comida para o presidiário. Essa janelinha serve por causa da época da ditadura militar, em que a escola, as universidades, elas eram tão fechadas que os policiais passavam, o exército passava, abria a janelinha e vigiava, para ver se vocês estavam cientes do que estava, para eles verem, para eles estarem cientes do que estava acontecendo, para eles vigiarem o que estava acontecendo, sabe? Para eles verem se não tinha nada errado acontecendo. Para isso que serve essa janelinha, para estar a todo momento em observação. Coisas que às vezes vocês nem percebiam que estavam acontecendo, igual o panótipo do Foucault, por exemplo, era vocês estarem sendo observados. Então eu acho que a educação ela falhou nesse sentido, assim, de fazer uma estrutura muito fechada e voltada para o vigiar e punir, sabe? E voltada para um sistema... Um aluno uma vez me disse que sentia que a escola era uma prisão. O ensino é para ser libertador. Não para ser... A educação é para ser libertadora, não para ser um presídio. Então eu me senti muito mal quando o estudante disse que sentia que a escola era um presídio. Porque um presídio não é a chave da liberdade.
Então eu acho que falhou nesse quesito, de ser uma estrutura muito fechada. Eu acredito que deveria ser uma estrutura um pouco mais aberta, sabe? Um pouco mais receptível pro estudante. Muito obrigada, pessoal. Meu nome é Maria do Carmo, sou professora de Sociologia. Até a próxima. O primeiro dia de aula sempre é uma nova experiência, porque você vai entrar num âmbito desconhecido e você tem que chegar dentro da sala e já fazer a sua proposta pedagógica para os alunos e também os combinados. Isso é uma certeza. Então, não muda em relação aos combinados, nem as propostas pedagógicas que você vai trabalhar no decorrer daquele ano, né? Como vai ser desenvolvido o seu trabalho. Mas só que você tem que falar de uma linguagem bem simples para que ele possa entender. E respeito é o decorrer do ano. Eu, por exemplo, já houve pequenos casos assim de aluno falar coisas assim ofensivas, mas eu sou um profissional. Se eu estou ali, eu tenho que estar preparada para aquele momento, porque a minha formação de pensamento é diferente de um aluno. Eu sou uma pessoa adulta, eu estudei, eu me preparei, mas eu tenho que saber como que eu vou lidar com essa situação. E se fugir das minhas mãos, existe uma gestão, uma coordenação que vai resolver esse caso. Então, ter o respeito e de como eu irei trabalhar a parte pedagógica são duas coisas totalmente diferentes. Respeito são como você vai tratar o seu tratamento e o tratamento é vice-versa. E a parte pedagógica já é uma coisa que já vem pronta dentro dos currículos, que você tem que separar ali, fazer seu planejamento e aplicar. Graves não. Porque uma atitude grave seria o quê? Uma agressão física. Agora, a parte verbal, isso tem. Tanto professor como aluno. Tem essa questão do bate-boca, né? Tem a questão daquela fala, né? Às vezes um pouquinho mais exagerada. Mas fatos graves são o quê? São agressões. Então, nunca ocorreu esses fatos, como vocês estão perguntando comigo. Eu acho assim que deu para fazer o que estava ali no momento, né? Ninguém tinha certeza de que essa pandemia que passou ia persistir por praticamente quase que 2 anos. Nós tivemos que nos reinventar, se reinventar na tecnologia, se reinventar nos conteúdos, se reinventar naquele período que você teria que estar com o seu aluno. Porque nem todos os alunos tinham um aparelho de celular para se comunicar, nem todos os alunos tinham um computador. Muitos de nós, professores, nós estamos acostumados o arroz com feijão de sentar no computador e fazer o nosso planejamento, né? E na pandemia, nós tivemos que nos reinventar, de ter uma proposta nova de ensino, mas foi a experiência mais significativa que eu tive na minha vida. Depende de que tipo de respeito, né? Porque o respeito não é só você gritar, xingar, às vezes falar coisas que o professor não gosta de ouvir. Falta de respeito também é o aluno levantar sem falar com o professor, e sair sem e tomar água sem comunicar ao professor. Falta de respeito é o aluno, às vezes, chegar em você e achar que você tem aquela obrigação de resolver a vida escolar dele sem o mínimo esforço dele com você. Assim, sem o mínimo esforço dele estudar, mas que você tem que resolver. Porque para mim sempre falta de respeito, as pessoas falam assim, faltou respeito, mas qual é a forma desse respeito? Brigar? Xingar? Não, falta de respeito é a pessoa ignorar você numa sala de aula,
dormir na sala de aula na hora de uma aplicação de uma atividade importantíssima. Então aí eu falo, aí é uma falta de respeito de vir falar para você que quer uma nota 6 se ele não fez nem a um terço da atividade no decorrer do semestre. Às vezes o aluno chega assim, calmamente, tranquilamente, olha, eu não gostei da sua prova, então eu não fiz, mas você precisa me dar uma nota. Aí você tem que pensar, isso é uma falta de respeito. Agora, em relação a responder, isso é normal, dar uma resposta às vezes grosseira, né? Isso é normal. O que esperar da próxima geração? Eu creio assim que essa geração tecnológica, eles estão descobrindo coisas fora do mundo, do contexto deles. Eu espero essa próxima geração, uma geração como todas. Existe aquele seleto de alunos que vai para a universidade, vai existir aquele grupo que vai trabalhar e vai existir aquele grupo que vai continuar aí andando pelo mundo, assim, pensando na vida, nas estrelas. O famoso grupo que no passado da década de 60 era os hippies, né? Que foi um povo bastante inteligente. Mas eu creio assim que a humanidade, a tendência é melhorar. Existem muitas universidades preparadas para receber.